Tá recebendo alguma informação aí? Ok, apareceu já lá, gravando. Ok, então, minha gente, vamos conversar hoje, como eu tinha iniciado lá no na nossa transmissão no YouTube, no Facebook, que por algum motivo aí a internet não nos ajudou hoje, mas a gente fecha aí hoje essa série panorâmica dos evangelhos. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o evangelho de João, né? O evangelho de João, que é o quarto evangelho aí nessa sequência canônica dos evangelhos, né? Então, vocês já sabem que essa escolha da ordem, ela se deu depois de um processo de escolha dos livros, né? Então, assim, primeiro foi feita uma sequência daqueles livros que a igreja reconheceu enquanto literatura autorizada da sua fé, ou seja, como um testemunho autêntico da fé da igreja. E aí, em seguida, essa ordem desse material, ela é posterior a essa seleção. E é importante a gente lembrar que de alguma forma, a sequência ela guarda um pouquinho da experiência veterotestamentária, né? No Antigo Testamento há uma distribuição canônica dos livros por ordem de importância, certo? Então, assim, textos que eram mais importantes ganhavam essa prioridade na sequência canônica. Então, quais são os primeiros livros do Antigo Testamento, né? São os livros da Torá. E aí, quando você vai para o Novo Testamento, você tem a experiência que se repete no Novo Testamento a partir daquilo que é considerado como sendo o conteúdo mais importante, são esses primeiros livros, né? Os 4 primeiros livros, os evangelhos. Então, porque de fato, os evangelhos, eles contam a história da principal personagem do Novo Testamento, no caso, Jesus de Nazaré. Então, esse material ele tem é colocado então como os primeiros aí na lista canônica pelo seu nível de importância, certo? A comunidade judaica ela tinha um processo de qualificação autoritativa dos seus materiais, né? A, a Torá ela tem um destaque em relação, por exemplo, à literatura profética. Por conseguinte, a literatura profética tem uma proeminência em relação à literatura, os chamados escritos, né? Os ketuvins. Então, assim, quando vem para o Novo Testamento, de alguma forma, há também essa organização por nível de importância, não é? Então, assim, aqueles últimos livros da Bíblia, eles ali estão porque eles foram a decisão de que eles eram livros que deveriam fazer parte daquela coletânea se deu nessa última etapa. Eles foram os últimos livros a ingressar no cano e aí a sua importância também fica em um plano secundário em relação aos outros livros. Chega um determinado momento da igreja onde a igreja reconhece essa autoridade, essa linearidade, né, da importância dos livros, da relação entre eles, certo? Não há essa distinção que faz uma gradação entre a importância de determinados livros em relação a outros. Mas é bom a gente lembrar que esse processo é um processo que fez parte da formação e da separação desses livros, né? O nível de importância, ou seja, você reconhecia a importância desse livro, você reconhecia a autoridade, você reconhecia a relevância, mas em um determinado momento é que você consente que esse texto possa estar fazendo parte do cânon, tá? E esse reconhecimento de uma autoridade maior de um livro em detrimento de outros livros, tá bom? Então, por isso que os evangelhos, eles aparecem
na primeira parte do cânon do Novo Testamento, os 4 evangelhos, né? E um dos pais da igreja defende justamente essa tese, desse número que está muito vinculado que deveriam ser esses 4 mesmo, tendo em vista essa harmonia que há numérica também, né? Os 4 pontos cardeais, as 4 estações, né? Essa simbologia também que está envolvida aí em relação aos 4 evangelhos, né? E o número 4. Então, assim, para dizer de que não deveria ser esses 4 e não mais outros livros. Vocês sabem que outros evangelhos eles circularam, outros evangelhos eles foram compartilhados nas experiências comunitárias, mas no momento quando a igreja define quais são aqueles que são fonte mesmo de autoridade para a fé da igreja, como testemunho fidedigno, né? O reconhecimento da igreja de que nesse material está recolhida a ipsissima vox de Jesus, né? A voz de fato autêntica de Jesus. Então, são esses os dados importantes aí para a gente estabelecer essa relação desses livros que estão no Novo Testamento e aqui no nosso caso, como estamos trabalhando os evangelhos, tá certo? Então, os evangelhos, eles, esses 4 evangelhos, eles aparecem, então, como esse testemunho oficial da igreja cristã. Deixa eu voltar aqui, porque tá tudo tranquilo para vocês aí, porque a apresentação tinha saído aqui. Vocês estão com a tela, então, da apresentação? Beleza? Então, a gente vai usar aquele mesmo esqueminha que a gente utilizou nos outros encontros, certo? Passar pela estrutura básica, que é essa espécie desse sumário, né? Que a gente tem aí dos livros, e de cada livro, no nosso caso agora do Evangelho de João. Então, de cada elemento introdutório aí desse livro, né? Esse material esquemático aí do livro. E depois nós vamos passando para outras etapas. Então, o primeiro capítulo, do versículo 1 ao versículo 18, tem o que nós conhecemos como o prólogo, né? O prólogo de João, que é esse hino do Logos, né? Essa primeira parte do Evangelho, se vocês se recordam, como é a porta de entrada do Evangelho de Mateus? Qual é a porta de entrada do Evangelho de Mateus? Genealogia. A genealogia. Marcos. Também. Também? Genealogia, Marcos? Como é que começa Marcos? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Não é isso? Nas cópias mais antigas, depois nas cópias mais novas, mais recentes. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Né? Esse é o décimo que foi colocado aí nesse manuscrito. Marcos já entra logo na pregação. Né? Batismo de Jesus e o seu ministério. É muito sucinta a parte primeira de Marcos. E Lucas, que nós estudamos na semana passada. Qual é a porta de entrada de Lucas? Lucas, ele tem o seu proímio, um proímio curto, né, de 4 versículos, e que vai justificar o porquê da construção desse material, qual é a intenção desse projeto, né? Aquela palavrinha que a gente falou que é tão importante, tão cara para a teologia, que é a diegeses, é uma narração, né? E essa narração dos eventos, essa sequência de eventos de maneira ordenada, nesse sentido, é uma catequesis, a palavra grega lá, que aparece no texto de Lucas, né? Catequesis. Então, assim, é porque ele fez de maneira ordenada a sequência dos eventos para que Teófilo pudesse ter consciência.
Quando a gente vem para essa literatura, que eu vou pedir aí para quem está com o microfone aberto, para dar um mute. Quem é, não consigo ver aqui quem é. Para dar um mute aí no microfone. Obrigado. E aí, quando a gente vem para o Evangelho de João, ele começa com um prólogo, né? Um tipo de recurso e que já é um sinalizador assim para uma que vai ver mais à frente do nosso encontro, aqui no nosso encontro, que é que passa pela questão de autoria, né? Pois assim, o estilo dessa composição e esse recurso literário que aparece na abertura do Evangelho de João é também um indicativo para a gente pensar, como a gente viu, por exemplo, na estrutura mateana, né, de que ali foi um escriba habilidoso que montou aquele texto, né? Não é um texto que aparece de qualquer forma, de qualquer jeito, não. É um texto que tem uma estrutura própria, que tem um trabalho próprio, tá certo? E que deixa algumas marcas do perfil de quem escreveu esse material, tá certo? Então, o Evangelho de João começa com um prólogo. Um prólogo, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito. Ou seja, esse texto ele começa com esse prólogo, que é um hino, né? Um hino do Logos, né? E que é também uma palavra importante no Evangelho de João, a palavra logos, né, que é uma questão que a gente vai ver mais à frente. Então, capítulo 1, de 1 a 18, a gente tem o prólogo. Do versículo 19 ao versículo 51, novamente essa figura de João o Batista como testemunha do revelador e também o chamamento dos discípulos, né? Da vocação dos discípulos. E aí, quando a gente entra no capítulo 2, Jesus já começa uma ação efetiva, né? A gente já começa a ver esse ministério de Jesus em evidência, né? Jesus e a revelação de quem ele é para o mundo, tá bom? A gente lê alguns textos. Como a gente está nessa sala reservada aqui, apesar de que eu espero depois colocar para os nossos colaboradores aí do YouTube, que eles possam ter acesso também, mas aí eu queria que hoje vocês participassem com a leitura, já que aqui a gente consegue fazer isso, tá certo? De alguns textos que a gente vai trabalhar aqui. Eu peço então que vocês já estejam preparados aí eu sei que vocês já ficam sempre preparados aí com o texto à mão, mas fiquem ligados, porque aí eu vou precisar que vocês façam a leitura de alguns textos aí que a gente vai trabalhar, tá certo? Aí, seguindo em frente, a gente tem... Deixa eu trazer para cá, para a tela, essa... para quem vai acompanhar depois. O que eu faço para trazer essa tela para cá? Vocês estão com a tela aí tranquila, né? A visualização. Tranquilo, tranquilo. Aqui, ó. Meus amigos, enfim. Vamos seguir, então. Vocês estão com ela aí, então é o que importa, tá bom? Vamos caminhando. Eita. Então, de 2:1 até 12:50, a revelação de Jesus diante do mundo, certo? Depois a gente tem de 13:1 até 17:26, a revelação de Jesus mais reservada, né? Diante dos seus.
De 18:1 a 20:29, a elevação e glorificação do revelador, a sua paixão e ressurreição. E aí tem uma coisa interessante que a gente até, eu acredito que vocês se lembram, quando a gente estudou lá em hermenêutica, quando falávamos dessa questão da importância, né, da importância de termos de identificarmos, né, o que é que o que é que o autor queria, o objetivo dele ao escrever esse livro. Isso fica evidente aí justamente nesse capítulo e versículo do Evangelho de João. João 20, versículo 30 e os versículos seguintes, né? Veja que aqui é no final, mas que também de maneira explícita, assim como aconteceu no Evangelho de Lucas. Só que no Evangelho de Lucas, essa explicação se dá logo no começo do livro. Aqui, em João, já no final, caminhando para o final. Versículo 30 de João 20 diz: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro. Mas estes, né, estes os quais ele já citou anteriormente, foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Então, assim, a evidência no final do livro de que esse livro ele foi elaborado e o seu conteúdo ele é apresentado ali de maneira muito consciente e com a intenção definida, né? O objetivo do texto é mostrar que fazer com que as pessoas que terão acesso a esse conteúdo creiam que Jesus é o Cristo, né? Creia que Jesus é o Christos, ou seja, creia que ele é o Messias. E que Messias? O Huios Theos, né? O Filho de Deus, assim como é a intenção do Evangelho de Marcos, né? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Huios Theos, né? E aqui também o Huios Theos aparece aqui também para dizer que Jesus é o Filho de Deus. Mas aí ele acrescenta algo que é um verbo que aparece de maneira recorrente nesse evangelho, né? Que aí a gente pensando na análise léxico-sintática, e aí a atenção que a gente precisa ter, algumas expressões, algumas palavras, alguns verbos que são recorrentes no texto, que podem ser chaves importantes interpretativas, né? Então, por exemplo, a questão desse verbo que está relacionado aqui na nossa língua, né? Para crer, o pistis, né? É um verbo que aparece, pistel, o verbo pistel aparece com muita recorrência no Evangelho de João. Não apenas ele, tem um outro verbo também que aparece muito no Evangelho de João, certo? Mas para quê? Crendo tenham vida em seu nome. Zoe. Crendo tenham vida em seu nome. Não é bios aqui, é Zoe, certo? A vida. E aí entra uma questão que é uma questão de âmbito da pesquisa bíblica, né? Marcadamente ali século XIX, e os desdobramentos e desenvolvimento das pesquisas na área de Bíblia, da identificação dessa parte final aí do capítulo 1 do versículo 1 ao versículo 25, do capítulo 21, como essa série aí de versículos, é um conteúdo que não aparece em cópias mais antigas, né? Que é esse acréscimo que é encontrado em cópias mais recentes e que não está presente esse conteúdo aqui em cópias mais antigas, por isso a gente coloca aí como um capítulo acrescido, assim como aconteceu lá em Marcos, né? Aquela parte final ali de Marcos, no capítulo 16, a partir do versículo 10, é também um final que é acrescido no Evangelho de Marcos. Aqui a gente vai encontrar esse mesmo fenômeno.
Em João, a gente vai ter esse fenômeno no final, como acontece em Marcos, mas em João também vai ter uma outra coisa. Diferente de outras realidades de outros textos, em João, a gente tem também narrativa mais extensa que está no Evangelho, nas cópias mais novas, e que não está, por exemplo, nos manuscritos datados do século IV. A gente vai ver mais à frente isso, tá bom? Até aqui, vocês estão comigo? Tem alguma questão? Querem colocar alguma coisa? Até aqui tudo tranquilo, na estrutura básica de João e não de Lucas, como aparece aí, tá bom? O slide está errado. Estrutura básica de João e não de Lucas. Beleza? Ok. Vamos avançando. Vamos para aquela parte aqui usando aquele mesmo esquema metodológico que utilizamos nos outros evangelhos, né? O conteúdo e o propósito. Falamos da estrutura básica, né? O sumário do livro, e agora o seu conteúdo e o seu propósito. Então, assim, qual é o tema? O tema central, o tema real do evangelho é justamente essa a dimensão que está presente lá no prólogo, né? Que é da encarnação do Logos, né? Ou seja, como está aí, o acontecimento divino, essa revelação, no sentido daquilo que é mostrado, né? Aquilo que é revelado. Então, assim, o Logos se encarna, né? Realizado por meio da história do Jesus terreno. Então, assim, no princípio era o Logos estava com Deus, o Logos era Deus, ele estava no princípio, todas as coisas foram feitas por meio dele, e é interessante, acompanhem aí, por favor, dando uma olhadinha no Logos, né? Dentro do próprio prólogo, ainda no versículo 15, o texto vai dizer que João, o Batista, dá testemunho dele. Ele exclama: este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Tá vendo aqui? Então, assim, essa mostração do divino presente no prólogo é, de fato, esse tema. É por isso que o livro, apesar de que tem também um aspecto do estilo literário, né, do tipo de compositor desse texto, que se utiliza de um recurso que é próprio, de uma literatura própria, e eu já posso antecipar para vocês aqui, da literatura helenística, né? Então, assim, esse estilo de escrita da literatura helenística está aí na abertura desse livro, né? E esse prólogo é a antecipação das palavras. Mas o tema do livro é, de fato, mostrar esse acontecimento da encarnação, o verbo divino, né? Que se encarna e que aí isso se consolida na trajetória e na história desse Jesus terreno. Tá bom? Então, quando termina o prólogo, a gente, no versículo 19, diz assim: este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Perguntarem a João quem ele era. Versículo 20. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo. Não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: então, quem é você? É Elias? Né? Aí volta aquele modelo da tradição, da expectativa, de toda a narrativa presente no imaginário, na cultura judaica, de que o que anteciparia a vinda do Messias era essa aparição do Elias. Né? Até hoje há essa expectativa, né? Esse Elias que é levado no redemoinho,
e que de fato não prova a morte, que é uma figura, é um profeta emblemático na tradição judaica. E ele fala que não era o Cristo, e você é Elias? Ele disse, não sou Elias. É o profeta? E aqui tem uma questão que a gente não vai entrar, não tem como a gente entrar aqui, e veja que em algumas Bíblias tem esse destaque, né, do profeta aí com a letra maiúscula, porque aqui também está vinculada a uma outra tradição, né, e de expectativa também da chegada de um profeta próprio, com características messiânicas, enfim. Então, há uma pergunta se ele é esse profeta. Por isso, a letra maiúscula, tá certo? Por isso, a letra maiúscula. Perguntaram-lhe, então, quem é você? Né? Quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? Aí ele responde: Eu sou a voz do que clama no deserto. É interessante que aqui em João, o narrador, ele vai dizer o seguinte: João respondeu com as palavras do profeta Isaías: Eu sou a voz do que clama no deserto, façam um caminho reto para o Senhor. Certo? E então, por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? A letra maiúscula, esse destaque aí novamente a questão do profeta. Respondeu João: Eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim e não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando, tá certo? Então, esse é um aspecto também importante, porque o Evangelho de João começa com o prólogo, segue para essa questão relacionada a João Batista, e uma questão que a gente pode retomar do Evangelho de Lucas. Percebam como as narrativas do nascimento de Jesus, do nascimento de João Batista estão assim, sabe, paralelas, né? As duas narrativas no início do livro, e a aparição do anjo a Maria, a aparição do anjo a Zacarias. Então veja essa construção narrativa que coloca Jesus e João Batista lado a lado aí, né? Como pessoas importantes. E aí a gente vai vendo em cada detalhe narrativo ali em Lucas como uma questão Jesus realiza de alguma forma um eco daquilo que foi dito lá pelo anjo, da aparição, e aí ele começa a fazer coisas, e tem coisas também que o João Batista faz, e que Jesus fala sobre o João Batista, que é, de certa forma, uma resposta àquilo que foi dito lá, quer na aparição de Zacarias, quer na aparição do anjo a Maria, enfim. É importante a gente ler com atenção também esses detalhes de Lucas. E aqui, o evangelista começa não com o batismo de Jesus, realizado por João, como aconteceu em Marcos, né? Ou com o nascimento, como aconteceu em Mateus e Lucas, mas uma coisa interessante é essa relação que esse evangelho coloca, dessa figura de Jesus, vinculada à eternidade, né? Vinculada à eternidade, ou seja, o Logos sempre existiu, entende? O Logos sempre existiu, ou seja, o Logos é eterno. Não há uma evidência quando você lê o Evangelho de Mateus. Isso aqui é importante, tá? Apesar de nosso estudo panorâmico, a gente pode também, assim, flertar um pouquinho aqui com a teologia do Novo Testamento, tá bom? Porque não há, no Evangelho de Mateus, essa questão de vincular a imagem de Jesus a um ser eterno, tá bom?
Estão comigo? Estão acordados aí? Colado. Eu queria que vocês dessem respostas assim mais, né? Porque se você ler, você não pode ler o evangelho, nenhum livro, na verdade, né? Mas assim, a gente não pode ler os evangelhos com a nossa cabeça da dogmática, certo? Com a dogmática da teologia sistemática, não. Porque se você vai fazer a leitura do evangelho de Mateus, Mateus começa com a genealogia, querendo provar que Jesus é o Messias. Beleza? A expectativa messiânica não tem nenhuma relação com a ideia de que esse Messias é um ser eterno. Ok? O Messias é um enviado da parte de Deus. O que é que significa a palavra Messias? Hein, gente? O que é que Ungido, significa não, a palavra? professor. Ungido. Isso, então, assim, a palavra Messias significa alguém que é ungido para realizar algo, certo? É por isso que lá no profeta Isaías há no texto lá de Isaías a menção de que Ciro é o Machia de Javé. Nesse sentido, Ciro é o quê? Ungido. Ungido. É o Messias de Javé. Né? Então, assim, quem é o Messias? É alguém que recebe uma investidura para realizar algo para quem? Para Javé. Ok? Ok. Então, assim, Josué está na sala? Estou sim. Pronto, Josué. Uma questão que você trouxe lá atrás sobre a questão de Messias. Isso. A consciência e expectativa messiânica girava em torno dessa figura que seria levantada por Javé, certo? Para realizar algo. Lá, quando a gente for estudar Atos, panoramicamente também, mas vocês devem lembrar que lá em Atos tem um sermão de Pedro. Imaginemos aqui, tanto aqueles que já leram ou quem não leu ainda Atos, né? Eu estou antecipando aqui, mas ele diz assim, ó, este que vocês crucificaram, Deus o fez, ou seja, Javé foi quem fez dele, ok? Kyrios e Christos. Foi Deus que fez de Jesus de Nazaré Senhor e Cristo. Tá bom? Então, assim, o Messias é um ser humano de uma linhagem davídica. E aí é por isso que a gente volta para a genealogia de Mateus, que quer provar que Jesus é da genealogia, é descendente de Davi. Porque a expectativa de que o Messias seria um descendente de Davi, da raiz de Davi. Um homem, certo? Um homem que o grande diferencial desse homem é que ele é investido de uma autoridade da parte de Deus para realizar algo, tá bom? Ele recebe essa investidura da parte de Deus para realizar algo. Por isso que ele é o Messias. Em Marcos, há essa relação, e a gente não vai poder aprofundar isso aqui, porque a nossa matéria não é teologia do novo, é um estudo panorâmico do novo. Mas, por exemplo, lá em Marcos, quando você atribui à figura de Jesus esse título honorífico, chamando-o de Filho de Deus, não necessariamente não quer dizer com isso que ele é eterno, certo? Não vou me aprofundar nisso aqui,
Mas o fato de Jesus ser reconhecido como Filho de Deus não significa dizer nem que ele é Deus, nem que ele é eterno. Tá bom? Quando a gente vai para Lucas, que não fala de um nascimento virginal, mas fala de um nascimento espetacular, anunciado por um anjo, né? É porque é esse problema de misturar as narrativas, que justamente a teologia sistemática, a teologia dogmática, ela trabalha com todas essas, constrói a sua formulação doutrinal a partir da junção dessas narrativas, desses conteúdos, tá bom? Mas quando você examina Mateus, Mateus fala que Jesus é da genealogia davídica para poder provar que ele é o Messias. Mateus adiciona a ideia de que o nascimento de Jesus é de uma virgem. O nascimento virginal está em Mateus, certo? Marcos não tem nada do nascimento de Jesus. Marcos, princípio do evangelho de Jesus, filho de Deus, pensando já aqui nos textos mais novos. E aí já começa no ministério dele. Não tem preocupação em contar como é que se deu o nascimento. Quando você lê o evangelho de Marcos, chega lá em 15:39, né? Verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. O objetivo de Marcos é revelar quem é Jesus e dizer que Jesus é o Filho de Deus. Tá bom? Quando a gente vai para Lucas, na sua genealogia, a gente viu aqui, né? Não tem mais aquela preocupação de dizer que Jesus é da linhagem de Davi. Ele vem diretamente de Deus. Então, assim, é de Adão a Jesus, né? Adão como aquele que é criado diretamente de Deus, né? Adão, ele sai das entranhas de Deus. E aí é colocar Jesus nessa linha, dessa universalidade, desse homem que também provém de Deus. Mas aí o prólogo de João traz um dado diferente dos outros evangelhos, certo? O prólogo de João vai dizer que o Logos estava com Deus. E ele vai acrescentar dizendo que ele estava com Deus desde o princípio. O prólogo de João vai dizer que todas as coisas foram feitas por intermédio desse Logos. E sem ele, nada do que existe teria sido feito, ou seja, o Logos está presente na criação. No Logos estava a vida, e esta vida era a luz dos homens, a luz que brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. E aí começa a falar dentro do prólogo, ele muda. Surgiu um homem enviado por Deus, enviado, apostoléu, né? Então, João, enquanto esse apóstolo, esse que é enviado, o verbo enviar aí. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João, que veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens cresçam. Ele próprio não era a luz, João não era a luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é o Logos, ou na versão que eu estou lendo aqui, aquele que é a palavra, ou em algumas versões, aquele que é o verbo, estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio do Logos. Certo? Mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram, ou seja, receberam e creram em seu nome, deu-lhes o direito, a autorização de se tornarem filhos de Deus. Percebe? Essa ideia de ser filho de Deus por adoção. Esse processo desse relacionamento com Deus a partir parental, né? Porque fomos
adotados, e somos adotados quando? Quando recebemos e cremos. Nesse sentido, recebemos também o direito de sermos chamados filhos de Deus. Veio para o que era seu, mas os seus não os receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem huios tuteos, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram do próprio Deus. E João dá testemunho dele. E aí, o final, né, aquele que é o Logos tornou-se carne e viveu entre nós. Nós vimos a sua glória, doxa, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Certo? Então, assim, o Evangelho de João traz um dado novo, e que é o dado importante para formatar algumas doutrinas da igreja, certo? Mas isso não está presente nos evangelhos sinóticos, tá? Você não pode ler os evangelhos sinóticos com essa consciência, porque essa formulação é uma formulação tardia. Percebe-se, então, que esse evangelho de João, ele está mais distante dos eventos do que o demais. Porque o evangelho de João já é o resultado de uma formatação teológica mais elevada, no sentido da sua elevação, no sentido de ter novos contornos e novos detalhes que não estão presentes nos evangelhos sinóticos. Nos evangelhos sinóticos não há espaço para associar a figura de Jesus e esse tema que aí a gente vai chamar na teologia sistemática de uma alta cristologia, né? Ao passo que os evangelhos sinóticos, eles são marcados por uma baixa cristologia. A cristologia dos evangelhos sinóticos estão muito dependentes dessas tradições judaicas, como, por exemplo, Mateus, para associar Jesus sendo o da raiz de Davi, ser o Messias esperado pelos judeus, né? O tema do Filho de Deus não é um tema novo para a fé dos primeiros cristãos. E aí, quando vocês forem estudar em teologia do Novo Testamento, vai dar um passo adiante para aprofundar o que significa esse título Filho de Deus. Assim como o título Filho do Homem, que é mais usado por Jesus no Evangelho de Marcos, é o título que Jesus se autodenomina. Jesus não fala de si mesmo que ele é Messias, não fala de si mesmo que ele é Filho de Deus. Mas em Marcos, por muitas vezes, ele se auto-referencia, se autodenomina como Filho do Homem, que é também mais um título importante para aquela tradição. Mas aqui, no Evangelho de João, tem um dado novo nesse prólogo. O prólogo já é um passo adiante na teologia da igreja nascente, de associar Jesus de Nazaré, o Nazareno, a esse caráter de ser um ser pré-existente. A pré-existência do Verbo é tema novo que é colocado a partir do Evangelho de João. Tá bom? Querem comentar alguma coisa? Ô, Joás, Diga, querido. Estou te João ouvindo. Lucas, olha só, é, você tratou a respeito de como quando João
ele é questionado se ele é Elias, se ele é um profeta, João eu Batista. entendi, João Batista, eu entendi que você falou que não ia se ater a essa questão do profeta com P maiúsculo. Mas aqui eu achei interessante que no texto que eu tenho aqui está com P minúsculo, e fui Sim. fazer algumas pesquisas aqui, só encontrei com P maiúsculo, profeta com P maiúsculo na Bíblia pastoral. Sim. É porque isso aí, na verdade, no texto, por exemplo, os textos mais antigos, você deve lembrar que os textos mais antigos, escritos a partir da língua original, eram os textos unciais. O que são os textos unciais? Os textos o quê? Unciais. Os textos Unciais. iniciais. Ah, os originais, né? Não, unciais. Enunciados, não desconheço. Desconheço esse termo. Oi? Não, eu desconheço esse termo. Tá, vamos só relembrando, né? Porque nós mencionamos ele em nossos encontros lá em hermenêutica. Então, assim, os manuscritos unciais foram os manuscritos mais antigos, e eles são. Qual é a característica desses unciais? Que eles são manuscritos com caracteres maiúsculos, por isso unciais, né? E esse tipo de escrito ou de escrita que não tem separação entre palavras, ok? As palavras elas Sim. estão juntas no texto, não há separação, é o texto corrido. E com as letras todas maiúsculas, tá bom? Então, assim, Sim, essa questão de dizer maiúsculo, minúsculo, é mais do processo das traduções, que já tem esse conhecimento de alguns detalhes teológicos. Por exemplo, você escrever Espírito Santo com letra maiúscula, ou para falar de Espírito do homem, escrever com a letra minúscula. Isso é fruto das traduções modernas para fazer diferenciação. Se você pega grosso modo, por exemplo, os textos mais antigos, a palavra é toda escrita com letra maiúscula, certo? Os manuscritos datados do século IX já são textos que já aparecem letras minúsculas, certo? E sim. aí você já tem essa diferença entre letras maiúsculas e letras minúsculas, tá bom? Essa questão aqui, por exemplo, se você pega um texto como está lá, pegando o texto grego aqui agora, no meio do texto não vai ter o P maiúsculo. Profetês. Profetês grego, lá no texto grego, não vai estar com a letra maiúscula. Eu chamei a atenção a partir desse texto que eu tenho aqui, porque de fato a tradução, ela já sofre uma influência de alguém que porque toda tradução é uma interpretação, né? Então, assim, quem interpreta também já tem alguns conteúdos teológicos que eles julgam importantes colocar na tradução. Então, por exemplo, essa palavra profeta, sofrendo o destaque aqui em português com a letra maiúscula, é justamente que quando faz uma referência a esse profeta, está se falando de um profeta específico, tá? A minha sugestão para você é procurar um livro de um biblista chamado, já citamos ele aqui em nossas aulas sobre o Evangelho, os Evangelhos, Oscar Cullmann. Oscar Cullmann tem um texto que, apesar de ser um texto já de alguma forma superado na pesquisa, continua sendo um texto muito importante para falar de cristologia do Novo Testamento, tá? E Oscar Cullmann dedica um capítulo específico desse livro para falar sobre profeta, certo? Aqui é um livro para falar as pessoas chamavam Jesus de profeta. E quando as pessoas chamavam Jesus de profeta, elas estavam querendo dizer o quê? Né? Então, Oscar Cullmann vai colocar alguns níveis ali de possibilidades para se pensar o fato das pessoas como chamavam Jesus de profeta, o que é que elas queriam dizer. E uma das categorias que o Oscar Cullmann coloca para falar de Jesus enquanto profeta é desse profeta específico
que é uma categoria própria de uma tradição judaica que esperava, de fato, a manifestação desse profeta maior, tá certo? Então, por isso que é algo que está lá no imaginário dos judeus para pensar nesse profeta. É um profeta messiânico aí, certo? É um profeta messiânico, que também seria alguém que abriria o caminho do Messias, mas diferente daquilo que está lá em Isaías, tá? Procure esse livro e leia esse capítulo sobre profeta, tá bom? Tá bom. Qual o título do livro? Cristologia do Novo Testamento. Ok. Valeu. Cristologia do Obrigado. Novo Testamento de Oscar Cullmann. Kuhlman. Ok. Deixa eu pegar aqui para você. E aí, aqui, ó, ele vai trabalhar os títulos cristológicos, né? E o primeiro capítulo desse livro é o capítulo que vai trabalhar sobre Jesus, o profeta. Então, todas as menções que são feitas ali a Jesus enquanto profeta no Novo Testamento, o que é que está na cabeça daqueles que falam, que utilizam essa palavra? E uma das categorias de profeta que aparece no Novo Testamento justamente tem como pano de fundo esse profeta escatológico, né? Esse profeta do fim dos tempos. Então, será que João Batista é esse profeta que inaugura essa nossa escatologia, né? O fim das coisas, tá? Porque é também uma categoria que está presente lá na cultura judaica. Beleza? Então vamos em frente para continuar falando um pouquinho, sem nos aprofundar, mas já chamando a atenção de vocês para isso. Eu gostaria que os outros fizessem aí o que Josué fez quando fossem falar, né? Mesmo que não queiram ficar com a tela aberta o tempo todo aí, mas pelo menos na hora que a gente for conversar alguma coisa, que vocês acionassem aí o vídeo também. A não ser que não tenha como fazê-lo, tá bom? Mas se tiver como, façam, por favor. E aí, essa questão da preexistência do verbo, que já é um aspecto nós chamamos chamamos de alta cristologia, né? Uma alta cristologia presente aí, então, no Evangelho de João. Essa alta cristologia vai estar presente, por exemplo, na carta aos Efésios, sabe? Vai estar presente na carta aos Colossenses, né? Tratar Jesus o Cristo como esse ente pré-existente, mas não é objeto dos sinóticos. Não é possível elaborar uma teologia da pré-existência de Jesus a partir dos sinóticos. Não é. Tá bom, gente? Esse é um fator a se considerar e um aspecto para vocês lerem com atenção os evangelhos. Isso é um dado importante. Você não pode ir para a leitura dos evangelhos imaginando que na leitura dos evangelhos sinóticos está evidente, Jesus é Deus. Não. Dizer que Jesus é o Messias não significa dizer que Jesus é Deus. Certo? Dizer que Jesus é filho do homem não significa dizer que Jesus é Deus. Dizer que Jesus é filho de Deus não significa dizer que Jesus é Deus. Quando você vai para o prólogo de João,
O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. É no Evangelho de João que vai aparecer essa teologia elaborada, onde Jesus aparece, então, não apenas como um filho do homem, ou filho de Deus, ou Messias, aparece também como essas, alcunhado por essas expressões. Mas ele aparece, sobretudo, como um ente pré-existente. O Logos sempre existiu. Isso é João. É por isso que, lá no slide inicial, como é que a gente anunciou o nosso tema para pensarmos no Evangelho de João, né? Cadê? Tá voltando aqui. Lembram? O Evangelho de João tá aparecendo para vocês aí, né? O problema, menino, eu brinco muito assim nas turmas para falar de que João é o problemático, né? É um evangelho que esse problema de Joanino não é apenas esse, mas é um texto que tem as suas características próprias, né? O Evangelho de João, ele tem características próprias e ele traz informações assim novas. Então, é um fator também para a gente considerar de que esse texto ele é posterior, ele é um texto tardio, porque ele já é marcado aí por uma teologia que não era a teologia das primeiras comunidades cristãs, não. Tá bom? Podemos avançar, queridos? Podemos avançar, então? Avante, vamos avante. Vamos avante? Então, de propósito, isso está posto aqui, mas é importante que a gente tenha cuidado. Eu tenho uma Bíblia aqui, que quando coloca o título dos livros, né, dos evangelhos, ele faz sempre alguma referência ao livro. E quando chega no Evangelho de João, essa Bíblia coloca assim, João, vírgula, o teólogo. Né? João, o teólogo. É importante a gente tomar cuidado a algo que, de fato, a gente percebe um perfil teológico na construção do Evangelho joanino, mas a gente não pode cair no erro de pensar com isso que os outros não são. Né? A grande questão aqui é a gente pensar no tipo de formulação teológica que o Evangelho de João faz. Mas os outros evangelhos também são teológicos. Né? Então, essa Bíblia é muito interessante que ela faz justamente isso. Ela coloca João, o teólogo. Por quê? Porque o perfil teológico desse evangelho, né, evidencia, então, o redator de João como um autor que está olhando os eventos e está fazendo, assim como Lucas fez, né? Lucas ele fez a reunião de material, coletou os conteúdos, né? Buscou informações, mas João está ainda temporalmente um pouco mais à frente, né? Do que Lucas. Então ele já é influenciado por esse tempo que faz com que as coisas comecem a ficar no lugar, no sentido de que as peças, né, você sai daqueles livros que já tem uma certa distância dos eventos, como, né, Marcos, cerca de 40 anos de distância dos eventos, mas aí você começa a pegar João, que já está ainda numa distância maior. Então, que já é resultado desse movimento que já começou a se espalhar e também das recuperações, né? E esse quebra-cabeças que algumas peças que ainda estavam fora do lugar começam a ser colocadas, encaixadas a partir dessa teologia joanina, que é uma teologia tardia, certo? É quem está do lado de cá
considerando tudo o que aconteceu, todos esses documentos, todas essas narrativas, e aí já tem também condições, tanto pela capacidade própria de quem faz, mas também pela distância temporal de você fugir do calor da situação e olhar de cá e fazer assim, olha, juntando as peças, observando tudo o que aconteceu, a validade dos testemunhos, né? Por exemplo, como Lucas fez para Teófilo, né? Para que você reconheça que Jesus é o Filho de Deus. Então, assim, para que você continue crendo. Então, quando ele pega todos esses materiais e fala assim, rapaz, é muita coisa para uma pessoa só, para um ser humano só. Entendeu? Ele só pode ser Deus. Entende? É isso que está acontecendo no Evangelho de João. É uma consciência que olha para trás e fala assim, Jesus não é o Messias, apenas o Messias aguardado pelos judeus, né? Até porque na narrativa, e aí eu não quero aprofundar isso, para a gente não correr o risco aqui de já estar tratando questões mais avançadas da teologia do novo, mas assim, Jesus não é só o Messias, sabe? Ele é também o Messias. Jesus não é só filho de Deus, porque todos esses títulos honoríficos se concentram na mesma pessoa. Entende? É porque vocês não viram ainda, nós não vimos ainda, vamos ver em Teologia do Novo, o peso que é dizer que Jesus é filho do homem, entende? O título filho do homem é um título importantíssimo para a cultura judaica. Não é simplesmente dizer que é humanidade de Jesus, e eu não quero adiantar essa conversa aqui. Mas quando o evangelista, né, quem preparou esse material do Evangelho de João, coleta todas essas informações e mais outras situações posteriores e olha para trás e fala assim, ele é muito mais do que simplesmente o Messias, do que filho do homem, do que filho de Deus. Ele é o próprio Deus. É por isso que o prólogo de João já começa com essa afirmação. O Logos é o próprio Deus. Se eu afirmo que o Logos é o próprio Deus e começo a falar um pouco de João Batista, e João Batista fala quem ele é, nega que ele é o Messias, nega que ele é Elias, nega que ele é o profeta, e fala que ele é o cumprimento da profecia de Isaías, ele é a voz do que clama no deserto, e que esse que vem à frente dele é maior do que ele, então João está confirmando que Jesus é o que o prólogo está dizendo. Né? Então ele já está de saída, o Evangelho de João de saída, não tem as crises, por exemplo, de Marcos. Marcos é um texto de alguém que tem fé, que está querendo conduzir os outros à fé, as comunidades, mas é alguém também marcado por um processo de crise. Como é que pode? No primeiro momento, o Filho do Homem aparece ali realizando milagres e fazendo coisas. E daqui a pouco o Filho do Homem começa a dizer que vai ser maltratado, que vai ser morto, que vai ser levado às autoridades, que vai morrer, que vai sofrer escárnio. Como é que pode? Aí começa a ter um choque entre todo o material teológico que eles já carregavam da tradição, de como é que seria a chegada, o que é que ia acontecer quando o Messias chegasse, e o que de fato Jesus está dizendo que ia acontecer com ele. Não bate. Entende? Não bate. E aí Jesus, de fato, ele é morto. Jesus, ele é crucificado. Ele é crucificado, mas aí ao terceiro dia, ele volta à vida. Né? E se você olhar com atenção, eu já quero chamar a atenção de vocês para isso. É um texto maior e a gente não vai trabalhar todas as minúcias dele, como não vamos poder trabalhar de nenhum dos textos, né? A nossa matéria não, como eu tenho sempre dito, é essa porta de entrada, né, para os textos. Mas, por exemplo, se você for ler o Evangelho, o sermão de Pedro, que eu já citei aqui hoje, o sermão de Pedro é um sermão que
fala aquilo que Deus faz, né? Jesus, ele não volta à vida por si mesmo nesse sermão petrino, certo? No sermão de Pedro, Deus o ressuscitou dos mortos. Deus é quem ressuscita Jesus. Tá bom? Então, esse processo dessa teologia de pensar que Jesus é o próprio Deus já está mais elaborada aqui na teologia joanina. Aí a igreja lá na frente, quando ela vai fechar os seus ciclos, né, doutrinais, as suas doutrinas fundamentais, uma delas é a defesa de que Jesus é Deus. Mas os evangelhos sinóticos não atestam isso, tá bom? Se nós não tivéssemos o evangelho de João, claro, que aí vai ter outros textos lá na frente que vão trabalhar isso. Sem o evangelho de João, a igreja não teria como defender que Jesus é Deus, tá bom? Joyce, Diga. só uma dúvida aqui para ver se eu consigo abrir um pouco mais a mente aqui nesse sentido. Cadê seu rostinho? Com João. Não tá aparecendo aqui, não. Tá não? Não. Vai Só a letra R. Apareceu? Apareceu, agora apareceu. Margarida. Não tem nada. O que acontece? Eu fazendo aqui as anotações, aí pegando esses pontos. Aí João, no princípio, era o verbo. Aí nessa ligação aí com logos, né? De palavra, de raiz, de natureza, de universo, atmosfera, né? Propósito, né? Sentido. Aí você vai lá para Berite, lá na Torá, tá lá a Berite, que naquela construção ali, Deus criou, né? Céu, terra. Tem essa ligação aí da Berite com essa palavra de João, como se João estivesse dizendo assim para o judeu, olha, Jesus é muito mais do que vocês imaginavam que Deus tinha só criado. Tem essa ligação? Mas assim, João, eu estou entendendo. João não está conversando objetivamente com os judeus, não. Né? A gente vai ver isso mais à frente, sobre público destinatário. João está conversando com outro público. O narrador final também não teve essa intenção, não, né? Oi? O narrador final também não teve essa intenção, não, né? A questão aqui é porque, assim, tem outras questões relacionadas ao aspecto do logos, né? Que é próprio dessa filosofia mais helenística. Havia um judaísmo mais helenístico. Então, assim, que foi, de alguma forma, influenciado por esse modelo mais filosófico de pensar o judaísmo. E aí, nesse sentido, ele dialoga também com esse ramo do judaísmo mais helenista, certo? Mas, especificamente, esse texto fica claro que é destinado para um público gentílico, mas também de cultura helenística muito consistente e que tinha já uma formulação própria sobre o que era o logos. E aí, nesse sentido, há um diálogo também profundo com o gnosticismo, que é algo amplo demais, né? Tem um outro livro aqui que eu recomendo a vocês a leitura. Cadê? Tá aqui. A interpretação do quarto evangelho. Né? Deixa eu pegar para mostrar a vocês. Ver se eu consigo pegar aqui, tá fácil. Foi esse, ele você usou no nosso seminário, não foi? Lá Qual seminário? Na Graça? Naquele período? Não. Você não levou ele e apresentou para a gente lá, não? Você levou vários livros. Eu posso ter levado uma vez lá, mas não cheguei a trabalhar esse texto, não. Aqui, ó. A interpretação do quarto evangelho, de Charles Dodds. E aí, ele tem um capítulo aqui, específico, né, e complexo, sobre o gnosticismo. E a gente vai ver, assim, a abrangência, sabe? Quando a gente fala muitas vezes de gnosticismo, assim, há um certo reducionismo para se pensar no gnosticismo, né? O gnosticismo é algo, assim, amplo, algo muito amplo, que está presente, assim, em vários aspectos, assim, daquelas culturas, né? Então, assim, há um diálogo também, uma contraposição na teologia que aparece no Evangelho de João,
que vai de encontro a esse gnosticismo, né? Mas ele dialoga também com esse judaísmo rabínico, né? mais helenizado, mais helenista, tá certo? O Evangelho de João. Mas conclua o seu pensamento. Não, era isso aí mesmo, porque logo em seguida aí vem outro link comigo, né? Porque Sim. só João, não sei se em outros livros isso acontece, né? Mas em meus rascunhos eu só encontrei em João, que só Sim. João fala que Yeshua é o princípio e o fim, né? Ou seja, o alfa, o ômega, mas depois eu nos meus rascunhos aqui coloquei também com a questão do hebraico, né? Que aí fala alfa e ômega no grego. E no hebraico, aí eu coloquei aqui o aleph e o tav, né? Que tem essa junção. Aí não sei se tem um livro aqui que eu estava lendo há poucos dias, que não sei se foi o cara viajou demais, mas ele linkou essa palavra com o servo que vai para a cruz. Aí ele linkou o servo com boi que vai para a morte. Eu não sei se ele fez uma viagem nisso aí, né? Sim. Mas faz sentido. Tem essas influências aí de, por exemplo, dessas alegorias vinculadas aos evangelistas, né? Por exemplo, aquelas imagens que aparecem lá em Ezequiel, né? Você tem um dos pais da igreja que associa uma das teses que ele defende que deveria ser 4 os evangelhos, e não mais que isso, é por conta daquelas imagens que aparecem lá em Ezequiel, do boi, né? Do homem, da águia, do cordeiro, e ele associa isso aos evangelhos. Por isso a defesa de que deveriam ser 4 e não mais que isso, porque os evangelhos refletem aquelas imagens também presentes lá no profeta Ezequiel. Mas aí é uma discussão, aí é uma outra discussão, certo? Okay. Que está aí. Tanto que você tem gravuras, né? Gravuras assim da igreja nos seus inícios aí, que tem para cada evangelho desse mesmo essas imagens, né? Essas imagens de cada evangelho associado a aquelas mesmas imagens que aparecem lá no profeta Ezequiel. Mas que é um movimento também que tenta justificar, porque outros evangelhos pleitearam também, e pessoas que faziam parte da igreja, que discutiram para que outros textos estivessem também no nosso cânon e não estão. Então, assim, a justificativa de que deveriam ser esses 4 passa também por essa associação que é feita com as imagens lá de Ezequiel e aqueles outros pontos que eu coloquei aqui no início do nosso encontro, né, para falar dos pontos cardeais, das 4 estações, né, enfim. Beleza? Ok. Podemos seguir então, minha gente? Ô, Joás. Diga, Alberto. Cadê você, seu rosto? Eu estou sem câmera. Ah, tá. Me perdoe aí. Tudo bem. Perdoe a minha interpretação, o modo de ver as coisas. Essa timidez que você falou sobre alguns evangelhos sinóticos, independente de João. Sim. Será que essa timidez não está atrelada a um possível evento, como no caso já foi dito, pelo fato de Moisés ter libertado o povo do Egito, seria o Cristo. Depois veio outro evento, onde aconteceu alguma coisa também sobre Josué. Depois houve outro evento, quando eles foram libertados do cativeiro por Alexandre. Sugeriram também que Alexandre poderia ser o Messias. Será que essa timidez de alguns evangelhos não está atrelada a isso? Não ter assim uma afirmação mais concreta? Mas você fala você fala timidez, como assim? Você comentou que João foi bem explícito em dizer que o verbo era Cristo, certo? Era Jesus, e Jesus era Deus. Os outros não abordam com tanta... porque você não tinha ainda
elementos de formulação teológica suficientes para essa afirmação. Entende? Entendo. Você não tinha ainda. Jesus, de fato, ele... O que é que foi de esplendoroso nesse processo todo? É aquilo que é a marca para a fé, né, cristã, assim, da ressurreição de Jesus. E depois ele é elevado aos céus, ele é levado de forma miraculosa e sinaliza que vai voltar, certo? E o que é que acontece? Esses eventos todos, essas narrativas, essas histórias todas, elas estão circulando. Elas estão sendo contadas e recontadas a partir das situações que eles estão enfrentando, né? Que as comunidades estão enfrentando. E aí o que acontece é que já em João, você já está em um outro lugar, em um outro ambiente social, você já tem uma distância também temporal dos eventos, e você está dialogando também com outros níveis de categoria. Então, assim, não tem mais a preocupação ali de ficar discutindo sobre a messianidade de Jesus ou não, em João. João não tem essa preocupação. João já está num outro patamar de reflexão teológica, sabe? Ele não despreza nada daquelas narrativas, tanto que ele vai no final do livro dizer que esse livro foi escrito não, que estes sinais que aparecem nesse livro, eles foram escritos para mostrar que Jesus é o Filho de Deus, e para que vocês crendo, vocês tenham vida nele, certo? Então, assim, é um ambiente diferente daquele que foi escrito os outros sinóticos, é um ambiente geográfico diferente, é um público destinatário diferente, o diálogo ali se dá querendo atingir outras questões, outro tipo de convencimento, certo? E também, por exemplo, esse livro aqui, a interpretação do quarto evangelho, ele vai ter um capítulo importante para falar sobre o Logos. A gente tem que lembrar o seguinte, quando a gente pega os textos soltos, ou inclusive na nossa coleção canônica, a gente tem que lembrar que esses textos, eles surgem em um ambiente onde existiam outras correntes e outras defesas. Era mais uma corrente com mais uma defesa. Essa corrente e essa defesa se consolida na experiência cristã. E aí a tradição cristã reproduz isso até hoje. Mas, quando o texto é escrito, quando esse material é reunido, ele está dialogando com outras correntes. E está se contrapondo também a outras correntes, que faziam determinadas defesas, inclusive a respeito de quem Jesus era. Então, assim, o texto também se apresenta para mostrar quem de fato Jesus é. E, por exemplo, uma discussão muito importante ali dentro do gnosticismo, para pensar nessa ideia do logos. Então, assim, isso que era um tema caro para a experiência gnóstica do logos, ele diz assim, olha, o logos é Jesus, né? Assim como era muito caro para os judeus, por conta da sua expectativa a respeito do Messias, quando alguém fala Jesus é o Messias, ou seja, esse é um tema relevante para os judeus. Então, quando eu digo que Jesus é o Messias, eu trago para uma conversa entre os judeus e atribuo a uma personagem um papel fundamental. Se os judeus esperavam o Messias e, de repente, esse cidadão, esse ente histórico que é Jesus de Nazaré, eu identifico nele essa figura, pronto, está aqui, essa figura ela é a mais importante de todas daquela cultura, porque ela é o Messias. Só que quando eu dialogo com uma outra cultura, o tema Messias não é tão importante, entende? Porque o tema Messias ele é importante para a cultura judaica.
A gente estudou aqui na introdução ao Novo Testamento sobre os períodos, né, que os judeus ali estiveram debaixo de jugo de vários impérios. Então, a esperança messiânica, ela cresce por conta disso, por uma situação específica deles, da cultura deles, do ambiente deles, certo? A cultura deles gerou essa expectativa deles, né? Fez com que esse tema fosse o tema mais importante para os judeus. Só que, por exemplo, pensar que Jesus é o Messias, não é, entendam como eu vou falar isso, tá? Não é tão importante para a gente, por exemplo. Imaginemos que naquela época já existisse, se o Brasil já fosse essa realidade, né? Nossa, não seria relevante falar que Jesus é o Messias para brasileiros, porque não reflete a nossa história aquilo ali. Não tem conexão com a nossa história. A ideia de Messias está estreitamente ligada a um elemento histórico para a fé judaica, certo? Só que o Jesus de Nazaré potencializa e universaliza essa relevância do que é ser Messias, por conta dos eventos que marcam o seu entorno, a sua vida, certo? A figura de Jesus de Nazaré potencializa um tema que era restrito aos judeus. Significa para mim dizer que Jesus é o judeu, é o Messias. Para um ocidental, para um gentil, dizer que Jesus é o Messias. O que significa? O que significa para um romano dizer que Jesus é o Messias? O romano que durante boa parte da sua existência foi o dominador e não o dominado. Estou sendo claro para vocês? Positivo, bem claro. Então, assim, para que o libertador? Libertar de quê? Do quê? Se eu que domino. Se eu vivo o tempo de paz. Se ninguém mete medo a Roma. Para que dizer que Jesus é o Messias? Entendeu? É por isso que na teologia paulina, o Cristo já ganha uma conotação para além dessa questão do Cristo de Marcos, por exemplo. Né? Do Cristo de Mateus. O Cristo em Paulo já é esse Cristo teologizado. E tem um Cristo pós-paulino, que já é o Cristo de uma alta cristologia, de Efésios, de Colossenses, do Evangelho de João, que já é de uma alta cristologia, que é esse Cristo que é elevado passa a acompanhar a realidade do Cristo, essa temática da sua pré-existência. Da sua pré-existência. Não está presente nos outros evangelhos isso. Tá bom? Ok, garoto. Muito obrigado. Beleza? Vamos avançando um pouquinho mais? Vamos lá. Vamos ver se eu... Tá tudo travando. Tá tudo naquela base hoje. Pronto. Então, olha só. Essa aqui é uma das chaves para a gente ler João. Viu, Alberto e Roberto, que tocaram nesses pontos? Em sua forma final, João com certeza está destinado a uma comunidade gentílico-cristã. Ou seja, gentios que se converteram à fé em Jesus. É por isso que o diálogo e as imagens e os aspectos que são colocados a partir desse lugar, né? De que eu estou dialogando e esse conteúdo está sendo destinado a um grupo específico. Eu não estou escrevendo para judeus,
eu estou escrevendo para gentios convertidos à fé no Cristo. Tá bom? Ok. Vamos avançando um pouquinho mais. Aí a gente vai justificar alguns desses elementos que eu já coloquei aqui, e com isso eu vou conduzindo, porque João a gente vai dividir em dois momentos, tá bom? Esse encontro hoje, o encontro da próxima semana, a gente vai falar um pouco mais de João. Até porque eu quero que a gente leia esses textos, e aí com isso a gente conclui essa primeira parte. Por exemplo, o que é que serve para atestar isso que eu acabei de falar? Que tudo leva a crer que esse texto, praticamente com certeza, essa afirmação de que esse texto ele é escrito para gentios que abraçaram a fé. Costumes judeus precisam ser explicados para os leitores. Entende, Roberto? Eu não preciso explicar para um baiano o que é o carnaval. Eu não preciso explicar para um baiano onde é que fica o mercado modelo. Claro, raríssimas exceções, né? Uma pessoa que não conhece a cidade, tem pessoas que realmente moram aqui, mas que não conhecem, que ficam ilhadas, enfim. Mas assim, pegando no geral, né, no que é mais comum, tem algumas coisas que são, você explicar para, chegar para um baiano num tabuleiro da baiana e precisar explicar para ele o que é acarajé, o que é abará? Não precisa. Então, assim, vários costumes dos judeus precisam ser explicados nesse texto. Por quê? Porque o público destinatário não é formado por judeus. Não é para um público de judeu. Por exemplo, João 2:6, aquele episódio onde Jesus realiza o primeiro milagre dele, o texto vai dizer assim, ó, ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Entende? O judeu sabe para que é isso, né? E ainda mais ele faz essa referência pelos judeus. Ele poderia ir direto ao assunto, mesmo que ele citasse dos potes, como aqueles que nós usamos para a purificação, ele fala não, que os judeus utilizam para purificações cerimoniais, para que quem está lendo o texto entenda que esse pote que está ali, e por que eles estariam ali, é porque é próprio de uma cultura que guarda algumas questões que são próprias dela. Eu preciso explicar. Essa água estava em que pote? Não era um pote qualquer, eram os potes que eram utilizados para a purificação dos judeus. Para que explicar isso para um judeu? Para que explicar? Vamos para um outro texto? 11:55. Alguém pode ler aí? 11:55. João 11:55. Se ninguém lê, eu vou ler, hein? O tempo está passando. Ao se aproximar a Páscoa judaica, muitos foram daquela região para Jerusalém, a fim de participarem das purificações cerimoniais antes da Páscoa. Entende? A gente sabe do Ramadã, né? Dos árabes. Então, assim, uma pessoa que participa da religião do Islã, ela sabe todos aqueles rituais que precisam ser feitos, que antecedem aquele rito deles. Aqui precisa se informar que antes da Páscoa tem o quê? Um ritual, cerimônias, para quê? De purificação cerimonial, para poder se preparar para a Páscoa. Para que explicar isso para um judeu? Entendeu? Correto. Abriu a mente. Você não precisa... Oi? Abriu a mente. Abriu a mente. Você não precisa dizer aqui na Bahia que a maior torcida é do Bahia. Precisa? Precisa não, então não, com certeza. Não precisa. Deixar os rubro-negros quietos aí. Então, assim, 18:28, vamos para um outro texto. Em seguida, os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Já estava amanhecendo. E para evitar
contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Certo? Então, assim, Jesus ele é levado a Pilatos e o ambiente ali do pretório, onde Pilatos estava, é um ambiente gentílico. E eles queriam, né, veja que associação, né? Estavam ali num conluio para matar uma pessoa, mas queriam estar cerimonialmente puros, né? Veja o que é que a religião faz. Eles estavam ali se organizando para tirar a vida de um cidadão, mentindo, levantando acusações falsas, mas queriam estar puros para a cerimônia. Para a cerimônia. Aí, a contaminação para eles ali era estar no pretório. Né? Ou seja, tirar a vida de alguém não é contaminação nenhuma. Inventar e caluniar pessoas não é... Inventar acusações e caluniar pessoas não é nada que nos contamine. Contamina é estar ali onde os gentios estão. Eu tenho que sair. Para evitar a contaminação, eles queriam cair fora. Outro texto, 19:40, que diz: no lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim. Entende? Ou seja, quem está lá, quem é de lá, sabe. Quando você fala que ele foi crucificado num lugar chamado Caveira, fora da cidade, quem mora lá sabe. Então, assim, você dizer que tinha um jardim ali próximo, e no jardim, um sepulcro novo, onde ninguém jamais foi colocado. Eu tá sabe? lendo 41, meu professor. Oi? Eu tá lendo 41, não é o 40? Sobre É isso, mas assim, ó, tomando o corpo de Jesus, os dois os envolveram em faixas de linho com as especiarias de acordo com os costumes judaicos, né? De sepultamento. Então, você precisa explicar que quando um judeu ele ia sepultar, ele fazia uma determinada cerimônia. E na questão geográfica também, de que ali onde Jesus foi crucificado tinha um jardim ali perto. Duas informações importantes para justificar que, de fato, esse texto foi direcionado para um grupo de uma cultura gentílico-cristã. Outra coisa, está lá no capítulo 4, uma passagem, por certo, conhecida de vocês também, quando Jesus está no diálogo com a samaritana, né? Olha o que é que o narrador fala no capítulo 4, versículo 9. Qual a explicação que ele precisa dar? Qual é a explicação que ele precisa dar? Quatro, 9. É. Alguém pode ler? Disse-lhe a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Entre aspas, pois os judeus não se dão com os samaritanos. Você precisa explicar isso para um judeu? Você está lá na história, está na vivência deles, a cisão que houve com os samaritanos é um processo histórico já antigo para eles, né? E o narrador aqui precisa explicar para o público destinatário que os judeus não se dão com os samaritanos, tá bom? Show. Mais um item e com ele a gente conclui. Palavras estrangeiras em hebraico e aramaico que precisam e que são traduzidas. João 1:38. Alguém pode ler, por favor? Rabi? Lê aí, por favor, 1:38. Eles disseram, João. voltando-se e vendo Jesus que os dois o seguiam, perguntou-lhes, o que vocês querem? Eles disseram, Rabi. O que foi que eles disseram? Na verdade, eles disseram o quê? Rabi, onde estás hospedado? Certo? Essa foi a pergunta que eles fizeram. Rabi, onde estás hospedado? O que é que o narrador faz? Respondeu ele.
Traduz, Eles por favor. disseram que, Mestre. entre parênteses, tem Rabi, que significa mestre. Ou seja, para poder ajudar quem está lendo a, quando vê determinada, quando está diante de determinadas expressões, né? Ele saber o que significa Rabi, que é uma expressão que ele precisou dizer que Rabi é mestre. Certo? Traduzir a expressão. 41. Alguém pode ler? O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, entre parênteses, isto é, o Cristo. Uhum. Para que explicar que Messias é Cristo? Eles já sabem que Messias é Cristo. Né? Cristo é a palavra grega para dizer Messias, mas aqui a necessidade de você explicar que Messias é Cristo, porque é um público que é de uma outra língua, certo? Que é de uma outra formação, que tem outras referências, diferentes da deles, certo? E 4:25, que é novamente um texto daquele diálogo da mulher com Jesus. Ele precisa novamente fazer uma explicação aí. 4:25. Sim. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Beleza? Então, assim, esses são os pontos que eu queria que a gente já começasse a considerar do Evangelho de João, e como eu disse, né, a gente abriu essa nossa série aí sobre o Evangelho de João, colocando essa questão de João enquanto o problema joanino, né? De fato, é um evangelho que tem alguns aspectos, assim, complexos para a gente avaliar. E aí eu coloco uma questão como provocação para o final do nosso encontro de hoje. A gente vai fazer, como eu disse, em 2 momentos o Evangelho de João. Geralmente, esse evangelho é o evangelho que é apresentado às pessoas quando elas se decidem. As sociedades bíblicas sempre tem aqueles... Você não encontra no avulso, é muito difícil você encontrar no avulso, por exemplo, o Evangelho de Marcos. É muito difícil você encontrar no avulso o Evangelho de Mateus. Aí você encontra o Evangelho de João. Né? E um dos pontos, provavelmente, para que esse texto seja... E eu já vi esse argumento de que João é mais fácil de ler. Lá atrás eu repetia isso, entende? Lá atrás eu repetia esse mantra, que o Evangelho de João, geralmente é o primeiro que as pessoas têm acesso, porque ele é mais fácil. Mas não tem nada a ver com isso, né? O Evangelho de João é o Evangelho que tem uma série de situações muito complicadas, muito complexas, mas João, nos 18 primeiros versículos, resolve um problema. Qual é o problema que ele resolve nos primeiros versículos? O problema da divindade de Jesus. Jesus era Deus ou não? Jesus era divino ou não? João resolve isso logo de saída. Então você, ao colocar esse texto na mão de uma pessoa que está começando na fé, você já resolve um problema primeiro, que é uma defesa de fé cristã. Não estou aqui dizendo que não, essa é uma defesa de fé cristã. Né? A doutrina cristã defende essa tese, a ortodoxa. E Jesus é Deus. A ortodoxia defende isso. Agora, por que será que mesmo... E aqui é uma outra pergunta que eu coloco como provocação para vocês aí durante a semana. Por que será que mesmo com o Evangelho de João, que tem um prólogo tão contundente que coloca o Logos associado coloca o Logos como um ente pré-existente, porque um dos problemas da igreja, naquelas discussões, naqueles debates sobre as questões cristológicas, né? Por que a igreja se deparou com essa dúvida?
de que Jesus era Deus ou não. Porque dos grandes debates que aconteceram no quarto século, um dos debates que mais gastaram energia, que a igreja se dedicou mais, foi para provar a divindade de Jesus. Por que será que a igreja, mesmo com o Evangelho de João, teve dificuldades para defender a tese de que Jesus era Deus? Porque, pensando na sustentação da doutrina trinitária, certo? Você, quando começa a falar da Trindade, para defender a Trindade, eu preciso defender que as três pessoas da Trindade, elas são divinas. Não teve dificuldade nenhuma em discutir que o Pai é Deus. Então a igreja nunca teve preocupação, nunca tirou o sono da igreja discutir se Deus é Deus ou não é. A igreja, não estou falando dos opositores, né? Então a igreja entendeu rapidamente que o Pai é Deus. Ponto. Mas a igreja não entendeu rapidamente que o Filho também é Deus. A igreja não entendeu rapidamente que o Espírito também é Deus. Agora, a discussão sobre a divindade do Espírito, ela custou menos tempo do que a discussão sobre a divindade do Filho. Porque algumas questões do Filho estão relacionadas ao Espírito. E aí, no momento que você consegue provar a divindade do Filho, de alguma forma você já tem uma série de considerações que ajudaram no processo de provar a divindade do Espírito. Por exemplo, quando Jesus ele fala, eu e o Pai somos um, para falar da sua divindade. Quando eu for, virá outro, da mesma espécie que eu. A palavra que está ali na língua grega para dizer dessa mesma natureza. Então, se a igreja consegue provar que Jesus é Deus, e Jesus, em determinado momento, diz que aquele que virá é da mesma natureza dele, esse é um texto que vai ajudar o Espírito. Entendem quando eu falo que vai ajudar o Espírito, né? Então, assim, dizer que o Espírito Santo também é Deus. Algumas questões que foram fundamentais para provar a divindade do Filho ressoaram logo como um conteúdo para ajudar na tese de que o Espírito também é Deus. Mas foi um processo gradativo. Por que será? Essa é a pergunta que vamos finalizar hoje. Por que será que a igreja precisou se debruçar? E aqui não tem nada a ver com a nossa matéria, mas tem a ver com a teologia. Né? Por que será que a igreja precisou se dedicar ao estudo e provar que Jesus era Deus? Se o Evangelho de João fala da pré-existência de Deus, e outros livros, outras cartas, por exemplo, Efésios e Colossenses, que também falam da pré-existência, já é uma alta cristologia. Mas a igreja precisou parar para defender, para justificar essa tese de que Jesus é Deus. Por quê? Fica aí como provocação para vocês lerem durante essa semana, tá bom? Joás, se possível, disponibilize esse material. Você esqueceu. Isso. Qual material? Ah, sim, não, foi de propósito. Hoje foi de propósito, viu? Não foi esquecimento, não. Eu fiquei aguardando você postar para poder ficar acompanhando e... Mas hoje foi de propósito, viu? Mas aí eu já vou mandar para vocês o relacionado ao que a gente viu hoje e o que a gente vai continuar. Porque assim, eu já entrei hoje nesse nosso encontro sabendo que a gente faria João em duas partes, tá? Okay. Então eu queria, nesse primeiro momento, levar vocês a refletir mais, e quando a gente fica muito preso ao que está no papel, ao que está no slide, a gente talvez não entrasse em algumas discussões que eu quis que a gente fizesse hoje aqui, tá certo? Okay. Mas eu vou disponibilizar. Quando eu pego os slides antecipados, eu já separo já o material, claro, os versículos que vão ser trabalhados, eu já imprimo. Claro, claro. Ok, meu querido? Mas muito obrigado. Muito obrigado aí pela aula, excelente. Agradeço a vocês. Anotem aí essas questões. Durante a semana, vamos pensar sobre isso. O Evangelho de João é um evangelho chave
É um evangelho que não é um evangelho simples, não é um evangelho simples, é um evangelho complexo. Agora também não vamos também colocar situações que estejam para além de fato do que são, né? Ou seja, tornar ainda mais como Jesus referindo-se aos aos escribas, né? De colocar um peso que nem eles podem carregar. Não é esse também o nosso objetivo aqui, né? De falar de uma dificuldade e gerar. Senão a gente vai cair no mesmo espírito do gnosticismo, né? De que para chegar a salvação, você precisa estar num nível de elevação espiritual e que só os iniciados serão, de fato, alcançarão esse lugar da iluminação. Então, a salvação se dá a partir desse processo gnosiológico, né? Do conhecimento. É o saber que salva. E o Evangelho de João vai criticar isso. Não é o saber que salva. Não é a gnose que salva. O que salva é crer em Jesus. Por isso que ele fala, crer. Essa palavra, esse verbo, o verbo pistel, é um verbo que vai aparecer em muitos lugares no Evangelho de João. E por que será que ele está aí tantas vezes assim? Tá bom, minha gente? Ok, garoto. E Deus abençoe vocês aí, boa semana. Continuem se cuidando, cuidando dos seus aí, e na expectativa de que a gente consiga, em menos tempo possível, atravessar a situação que nós estamos atravessando, tá bom? Deus abençoe vocês, se cuidem aí. amém. Eu vou mandar o material na nossa sala virtual, tá bom? Fechado. Um abração. Já que termina de gravar aqui isso. Aqui.